turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaínos, todo dia de manhã, 7 por 7 é a nossa rotina. Todo dia, todos nós estamos aqui, os companheiros do canal, da plataforma, para trazer uma opinião. E hoje é comigo, nesse sabadão, dia 24 de maio de 2025. Estamos aqui em nome da NIT Quantic. E a gente sempre pede a você, vai fazer uma compra saudável? Procure a NIT Quantic. Não deixe de produzir algo bom para você. Não deixe de consumir algo bom para você. É a NIT Quantic, produtos naturais importantes para que você tenha uma vida saudável. Eu queria fazer uma pergunta a você, torcedor vascaíno, que se liga na gente, que gosta da gente, que acompanha a gente, que tem apreço por nós, e mesmo você que está aqui muito para ser hater, para mandar uma mensagem, para xingar a gente, para dizer que a gente fala bobagem, ou para você que está apenas de passagem e que não é tão ligado, mas eventualmente deu uma entrada no YouTube e foi sugerido. Eu quero fazer uma pergunta para você, assim, honesta, independente da idade que você tenha. Seja você jovem, seja você meia-idade. Quando eu falo jovem aí, entre 15 e 25, meia-idade entre 30 e 45, e o mais velho entre 50 e 70, 80. Você está feliz com o Vasco? Você é feliz com o Vasco? O que mais te angustia no Vasco? A gente tem que fazer essa pergunta, eu faço essa pergunta, porque eu me vi pensando de ontem para hoje, depois de um programa muito legal, descontraído, Sextou, que eu faço com muito prazer lá no Parque Jacarepaguá, em que a gente ouve os torcedores, eventualmente convidados, que também quase sempre são torcedores. E eu vinha no carro conversando com meu amigo Francisco, que me deu uma carona até em casa. A gente falava sobre o quão difícil é ser Vasco, né? O quão complicado é a gente ter que não repetir aquela frase que é sempre repetida. O vascaíno nunca tem paz. Tudo do vascaíno é difícil. Tudo do vascaíno é apertado. Tudo do vascaíno é um parto. Eu estou reclamando? Não, não estou reclamando. Apenas estou constatando algo que me parece ser incorrigível. No nível que nós atingimos de repulsa aos muitos anos de gestões temerárias, de irresponsabilidades, de bravatas, de erros, de tentativas frustradas, o vascaíno hoje é um forte. É um cara que tem uma casca para absolutamente tudo, mas ao mesmo tempo é um sujeito extremamente ressabiado. Eu ouso dizer que o Vasco ensinou a todos nós, nesse tempo que a gente está nesse ato tão grande, a ser mais maduro, a ser mais resiliente, até ser um pouco mais paciente para certas coisas. Mas ao mesmo tempo, o nosso grau de desconfiança parece um pouco aquele animal acuado que é encontrado na rua e que sofreu horrores. Foi mordido por cachorros, foi açoitado por humanos e sobrevive à míngua, com momentos de alguma alegria, quando encontra ali um apoio, quando encontra um lar, quando encontra um aconchego. E a gente vai para uma família, e nessa família a gente tem apreço, mas ao mesmo tempo a gente sempre desconfia de que está muito bom para ser verdade. Quando alguém levanta a mão para fazer carinho em você, você pensa que vai ser agredido. Quando alguém bota uma comida para você, você pensa que vai ser envenenado. Você é um desconfiado. Você é um traumatizado pela vida. E o vascaíno, ele é assim. O vascaíno é um torcedor
que não gosta que ninguém tenha pena dele. Não gosta. E eu também não gosto que tenham pena de mim. Mas o vascaíno precisa ser acarinhado, precisa receber alguma benesse, precisa ser lembrado em algum instante. O torcedor do Vasco, ele nos últimos muitos anos, e eu não gosto nem de mensurar quantos anos, por isso falo nos muitos últimos anos, tem sido a prova inconteste de que é possível reverter qualquer quadro difícil na sua vida. Porque se o Vasco é vivo até hoje, vive por conta da sua origem, vive por conta da sua história, vive por conta do seu povo. Porque o Vasco tinha tudo por conta de todos esses sentimentos ruins, por todas essas coisas passadas durante tanto tempo, estaria corrompido, corroído nos bastidores. Mas ainda há o sentimento de amor, ainda há o sentimento de esperança, ainda há saudade, ainda existem sentimentos que sustentam uma condição que é inacreditável estar ainda de pé. Qualquer coisa no Vasco vira discussão. Qualquer coisa no Vasco, por conta de experimentos, é motivo de dúvida, é motivo de briga, é motivo de discussão. E eu estou falando em todas as esferas. A gente termina uma semana em que a gente entra hoje para um jogo importante com o Fluminense, que a classificação da Copa do Brasil foi muito importante, mas o assunto foi Lloyd Augusto. Porque assim somos nós. A gente discute o diferente, o esdrúxulo, o inacreditável. A gente vibra com uma atuação discreta, porém folclórica, do Ribamar, do Riascos. A gente fica feliz porque o salário é pago em dia. A gente se contenta com pouco, porque pouco nos foi dado nesses últimos anos. Quando ontem foi colocada em votação a SPE na AGE, que aconteceu no calabouço, de forma híbrida também, já cedo a discussão era se valia ter uma SPE administrada pelo Vasco. Ora bolas, não tem outro jeito. Ou é o Vasco que administra, ou não é ninguém. O Vasco é o principal interessado. É quem quer, é quem vai fazer a obra. E a lei impõe a criação de uma SPE. E a SPE precisava ser votada, mas o vascaíno traumatizado já levanta logo a suspeita. Quem é que vai gerir esse negócio aí, hein? Esse dinheiro vai para onde, hein? Como é que a gente sabe se esse dinheiro vai realmente para a obra? Será que quem vai receber vai colocar 100 quando é 50? E aí? Alguém que vai comandar vai receber salário, é? Por que recebe salário? Por que não faz por filantropia? Isso é muito Vasco. Isso é muito a cara de um clube traumatizado, de um povo traumatizado, de um povo que vai ver um jogo contra o Operário e diz: esse jogo tem cara de dar merda. Esse jogo aqui tá com a cara da gente perder. Nossa, eu já vi isso acontecer com o Vasco. Disputa de pênaltis? Nossa Senhora. Fernando Diniz foi contratado pelo Vasco. Poxa, mas o nosso goleiro não sabe jogar com os pés. Os nossos zagueiros são fracos. O Vasco é um time ofensivo, mas esses nossos atacantes são muito ruins. É um clube que tem a crítica como grande combustível, a desconfiança, a dúvida. Nada nunca está bom no Vasco. Nada nunca é feito sem interesses no Vasco. Pelo menos assim como pensa a comunidade vascaína. Eu estou falando isso aqui porque é o que eu leio, é o que eu vejo, é o que eu enxergo, é o que eu debato todos os dias.
E eu fico assim, às vezes, muito triste, porque eu gostaria muito que fosse diferente. Claro que debater, discutir é democrático. Claro que ter dúvida, perguntar é democrático. Mas tudo no Vasco vira discussão. Tudo no Vasco é criado algum movimento. Tudo no Vasco alguém quer ser pai. Filho feio não tem pai. E o que mais tem no Vasco nesses últimos muitos anos foram filhos feios. Se a gente olha para a dívida e a gente vê ali nome por nome, todos, absolutamente todos estão envolvidos. Todos têm um dedo para que o Vasco atingisse aquilo ali, chegasse àquele patamar. Como resolver isso? Não sei. Transparência? O Brasil é um país transparente? Como cobrar do Vasco transparência? O que é transparência para uns não é transparência para outros. O que é divulgar um balanço com 4 páginas para outro é insuficiente. Para outro é porque não houve auditoria. E assim o Vasco vai levando. E assim o Vasco vai levando não ter um diretor executivo, perder jogos, ter um diretor técnico que assumiu como técnico e foi um fracasso e que perdeu 2 jogos vexatórios. Acho que tá lá, tá encostado, não está sendo muito lembrado. Deixa que vai cair no esquecimento. E aí demite só o diretor executivo. E aí a gente vê o Edmundo dizer demitir o Bucha. A gente passa a acreditar, porque só ele foi mandado embora. A turma que fez as últimas janelas continua. Porque isso tem muito cara de Vasco. Isso é muito Vasco. Vasco não é somente as vitórias épicas, os uniformes bonitos, as posturas antissociais, que são também muito Vasco. Mas o Vasco foi criado, e eu já falei isso aqui centenas de vezes, no DNA da sacanagem. Um clube que sempre esteve envolvido em problemas, em discussões, em dívidas. Tem gente que o Vasco deve desde o projeto olímpico de 2000. Tem gente que o Vasco deve desde os anos 90. Tem gente que o Vasco não pagou. O Vasco deve a mais de 20 clubes. O Vasco tira o Jair para não fazer 7 jogos e não avisa a razão. E oferece o jogador, segundo seu empresário, que ontem resolveu detonar, para todo mundo, sem que ele e Jair soubessem. O Vasco é assim. E não é de agora, não é de um ano atrás, não é com a SAF. É algo que está entranhado no Vasco. Um clube que mesmo assim carrega milhões e milhões de apaixonados torcedores, que mesmo assim lota Maracanã como vai lotar hoje. Um torcedor que mesmo assim quer apenas pouca coisa. Tenho certeza que quem votou de sócio ontem na aprovação da SPE não quer saber quem vai ser o presidente, não quer saber quem é que vai cuidar do dinheiro. Ele, mais uma vez, ele dá o voto à esperança, como foi no caso da SAF. Não dá pra gente criticar o sócio do Vasco, o torcedor do Vasco pelas ações que ele toma. Quando ele diz sim à aprovação da SPE, ele diz sim, eu quero um estádio novo. Eu quero uma casa nova, eu não quero ficar vendo no noticiário o meu clube brigar para jogar no Maracanã. Eu não quero ser tratado como visitante num jogo com o Fluminense, ter 10% e ficar encaixotado lá em cima na arquibancada. Eu quero dizer aos meus adversários que eu tenho um estádio gigantesco, maravilhoso. Eu quero ter orgulho de ir a São Januário e ver um show, ver um evento, poder sentar numa arquibancada limpa, ter um banheiro asseado, ter um serviço de bar maravilhoso. Porque quando eu vou ao Palmeiras é assim, quando eu vou ao Corinthians é assim, quando eu vou ao Beira-Rio é assim. Por que o meu Vasco não pode ser assim, meu Deus? É esse cara que vota. E a esse cara eu devo o meu respeito. Porque eu tenho certeza que esses 2.000 e pouco que votaram ontem a favor da SPE, 20% foram votos políticos. Os demais foram mais uma vez um voto de grito, de desespero, como foi com a SAF, em que hoje todos são criticados, todos são espizinhados,
como se errados fossem por terem escolhido a esperança de abrir mão dessa política tão nefasta ao clube, tão desesperadoramente nefasta ao Vasco, que traz já esses imbrólios, de ter uma eleição calma como se teve da última vez, porque a SAF estava instaurada, porque o presidente não teria poder, pelo menos no futebol, porque o torcedor quer é futebol. O torcedor está pouco se importando se o dono vai ser A, B ou C. Ele quer que o cara bote dinheiro e esteja ali gritando o nome do time dele. Ele quer olhar como o John Textor fez, e por mais bobagens que possa fazer, pergunte a qualquer torcedor do Botafogo se quer perder o John Textor. O torcedor do Vasco tem exemplos no dia a dia dos seus rivais aqui. E ele quer apenas algo igual. O que vota na SAF e viu que errou, está decepcionado. Quem vota na SPE vota porque quer ter um estádio novo. Ah, o estatuto vai pagar fulano, vai pagar cicrano, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Pô, cara, eu só quero um estádio. Eu tô com fome, eu quero comida. Se ela vai estar com sal ou sem sal, pouco me importa. Talvez seja um pensamento simplista, porque lá na frente pode-se pagar um preço. Pode. Mas sabe o que está acontecendo? A torcida do Vasco está envelhecendo. A torcida do Vasco está fazendo conta. Será que eu consigo ver meu time campeão vivo? Será que eu consigo ver um jogo, o Vasco campeão lá do meu filho, do meu neto? Será que eu consigo levar minha família a um novo São Januário, ainda estando aqui? O torcedor do Vasco está ficando desgastado, angustiado, triste, se sente abandonado, se sente ao largo de absolutamente tudo. Off-Rio, no Rio, fora do Brasil. É dificuldade para comprar uniforme, é preço de um novo material esportivo caríssimo. É um clube que demora para definir a questão de um diretor executivo. É um clube que demora para escolher um treinador. É um clube que não contrata jogador bom e contrata o Jean Davi, contrata o Lloyd Augusto. É um clube que não consegue dar ao seu torcedor esperanças. Dá espasmos. Lota o aeroporto para receber o Paê. Tá trazendo o Medel, que é um jogador campeão no Chile. Mas ao mesmo tempo, traz um monte de jogador que não empolga. O Vasco reforma o gramado, é uma festa. O Vasco faz uma iluminação diferente, é uma festa. Sabe por quê? Porque o torcedor do Vasco, ele quer pouco. Ele não quer muito. Mas só que nem um pouco a gente consegue dar. E olha, eu assim ouso dizer que não há dirigente que consiga fazer isso. De entender que o torcedor quer pouco. Que o torcedor quer apenas transparência. Por quê? Políticos e pessoas politizadas e pessoas que sempre buscam essa discussão bélica sempre vão acontecer. Sempre vão ter. Mas a gente precisa ter um pouco de agenda positiva para poder valer a pena. Por isso eu volto a perguntar a você, e quero a sua opinião aqui embaixo. Independente do que o Vasco faz com a gente a vida toda e do amor que a gente tem, o amor infinito, o amor incondicional que a gente tem pelo Vasco. Você está feliz com o Vasco? Você se sente feliz com o Vasco? Essa relação tóxica, como se fala, está te fazendo mal? Você se agarra à esperança? Você vota nas coisas pensando sempre no positivo? Ou você vota contra? Ou você vota para não aprovar ou para aprovar somente para contrariar a grande maioria, para ser uma voz discordante, que é ser politizado? Tá duro, cara, tá difícil. O Vasco até no noticiário policial aparece, com tiroteio na Cidade de Deus. E você vê, os muros de Fluminense e Vasco são colados. E só o Vasco aparece no noticiário. Só os jogadores do Vasco dão entrevistas com pipocos de tiro atrás. É muito difícil. Eu juro a vocês que me entristece muito isso. A gente tem um jogo hoje do Maracanã, um grande jogo, um jogo que a gente acredita numa boa vitória, no início de recuperação. Tá aí mais uma coisa. A gente tá sempre na recuperação do futebol, a gente tá sempre tentando melhorar no futebol. E quanto tempo isso tem? Quantos anos sem ganhar um título? Quanto tempo para conseguir vencer rivais? Até no futebol as coisas às vezes são difíceis.
Eu sei que tem muita gente que vai dizer assim, nossa, Flávio, que comentário pessimista. É porque enche, cara. É porque é difícil pra gente que dá notícia todo dia. Só trazer notícia aqui de problemas. A gente leva até pro lado jocoso. É problema na votação da SPE. Ah, mas assim é o Vasco, né? Ah, o Lloyd Augusto fez gestos pro técnico. Isso é o Vasco, cara. Isso aí é comum no Vasco. E a gente está normalizando algo que não era para ser normal. Porque o tempo está passando para todos nós, o tempo está passando para você, o tempo está passando para o Vasco. E a gente está ficando para trás, a gente está ficando muito para trás em tudo. A gente não muda as nossas dinâmicas. Porque quando a gente fala de um jogador que reclama de falta de jogo, porque foi afastado, porque não vai fazer 7 jogos, a gente lembra do passado, quando práticas assim eram comuns, jogadores ficavam isolados, como o Bismarck ficou 6 meses sem jogar, porque não renovaram com o Vasco, porque não aceitaram a proposta. E isso tem 30 anos. Então é duro, cara, é complicado demais. Eu tô muito otimista pro jogo de hoje. Tô muito afim de nesse jogo de hoje. Me credenciei e vou ao Maracanã. Acredito muito no Fernando Diniz. Acho que o Fernando Diniz pode dar jeito nesse time que ainda tá debaixo da minha desconfiança. Não fez um jogo bom contra o Operário, fez um jogo difícil, apesar de um adversário complicado. Mas eu sabia que ia ser complicado pela parte física, por aquilo que o time jogou contra o Fortaleza. Mas agora tivemos um tempinho, deu para recuperar, é clássico, jogo no Maracanã. Eu tô muito otimista. Acho que o Vasco vai conseguir vencer hoje, acho que o Vasco tem um bom time de futebol. Apesar da ausência do Felipe Coutinho, acho que a gente tem condição de vencer. Mas não gostaria de abrir o meu Acorda desse sábado pensando nisso. Como eu falei aqui. Desse problema sério do Vasco, de sempre criar problema com tudo. De tudo ser judicializado, de tudo ser juridicamente discutido, de tudo ser bélico, de tudo ser motivo de briga, discussão, de dúvidas, de sacanagens, de possibilidade de alguém levar vantagem em alguma coisa. Dê um tempo para nós. Deixa a gente ser feliz. Vocês dirigentes, vocês que comandam, vocês que passaram, vocês que passam, vocês que vão querer passar. Dispam-se um pouco da vaidade de vocês. Entendam definitivamente que, diferente de vocês que se dizem torcedores, e até acredito que possam ser, mas os puros de alma, os que votam a favor apenas para poder ver o bem, estão cansando. Porque uma votação com 5.900 aptos, só 3.000 irem, metade, é assintomático. Uma votação como essa de ontem, ter mais de 700 votos negativos, mais de 10%, é também um sinal, é também um alerta. O torcedor está cansado, o torcedor está triste, o torcedor não confia em mais ninguém. Vocês vão precisar fazer muita coisa para reconquistar esse torcedor. E que Fernando Diniz possa ajudar em campo. Que pelo menos dentro de campo o torcedor possa reconquistar a confiança de um time que perdeu a confiança, mas precisa retornar. Quanto aos de fora, vamos dar tempo ao tempo. Tá bom? Daqui a pouco tem o Esquenta no canal. Atenção, vascaínos, o Emerson Rocha estará no comando com todo o time. E a partir de 5 da tarde estarei direto do Maracanã, na cabine, na tribuna do Maracanã, para a abertura do nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Fluminense. Grande clássico do futebol brasileiro, 10ª rodada do Campeonato Nacional. Rumo à vitória, Vasco. Vamos que vamos. A gente se vê logo mais. Tchau, turma.